Durante décadas, falamos do futuro como se ele fosse uma promessa longínqua. Como se o amanhã tivesse um aviso prévio, um som de chegada, um letreiro em neon dizendo: agora começou. Mas o futuro nunca faz barulho. Ele não pede licença. Ele simplesmente entra. Em meados dos anos 90, o mundo parecia em compasso de espera. Esperávamos por carros voadores, por cidades nas nuvens, por robôs andando entre nós como personagens de cinema. As revistas previam o que o século XXI nos traria. Os filmes projetavam o inacreditável. O amanhã era sempre mais colorido, mais limpo, mais controlado ou mais caótico, dependendo do diretor. Mas uma coisa era certa: o futuro era sempre depois. Só que algo aconteceu. Não houve um dia específico, um botão que alguém apertou. Foi silencioso, foi gradual e foi absolutamente real. O que ninguém nos avisou é que o futuro chegou e passou direto por nós, enquanto seguíamos nossas rotinas, distraídos pelas telas, pelas redes, pelos ciclos de notícias sem fim. Cientistas, engenheiros e visionários estavam abrindo portais para uma nova era. A inteligência artificial deixou de ser uma teoria e passou a escrever livros, compor músicas, diagnosticar doenças. Chips cerebrais foram implantados. Robôs ganharam autonomia. Alimentos passaram a ser cultivados sem solo, sem sol, sem vacas. Ainda não temos carros voadores em massa, mas já temos carros que se dirigem sozinhos. Já temos drones entregando mercadorias. Já temos cidades sendo construídas do zero, otimizadas por algoritmos que monitoram o ar, o trânsito, o consumo energético em tempo real. Já temos máquinas que interpretam pensamentos. E é aqui que começa a nossa história. Não é um filme, não é uma previsão, não é um talvez em 2050. É agora. Mas por que ninguém está falando disso? Porque mesmo com tudo isso acontecendo, a sensação geral é de estagnação. A resposta está na forma como o futuro chegou. Em fragmentos. Não veio como um espetáculo. Veio como um quebra-cabeça, com peças espalhadas por laboratórios em Berlim, por startups em São Francisco, por bases secretas em Dubai. Cada inovação parecia pequena isoladamente. Mas agora, quando todas se encaixam, o quadro é outro. Este vídeo é sobre isso. Sobre como o amanhã chegou sem a gente perceber. Sobre as tecnologias que já estão entre nós. Sobre a linha invisível que acabamos de atravessar. E, acima de tudo, sobre o que está por vir. Porque se hoje já convivemos com inteligências artificiais que aprendem sozinhas, com robôs que imitam humanos, com chips neurais que acessam memórias, o que exatamente estamos nos tornando? O que significa ser humano a partir de agora? Talvez você ache que ainda estamos longe da ficção científica, mas preste atenção. A realidade não está mais atrás das previsões. Ela está ultrapassando todas elas. E quando você terminar de ouvir esta história, talvez perceba que nunca mais verá o mundo da mesma forma. Algumas décadas atrás, imaginávamos um futuro onde as máquinas ajudariam nas tarefas diárias. Hoje, elas já tomam decisões por nós. O mundo da inteligência artificial começou com simples algoritmos, mas logo se transformou em algo muito maior. No campo da saúde, IA já supera médicos em diagnósticos de câncer. Em áreas como a música, plataformas criam composições inteiras sem intervenção humana. O conceito de máquinas pensantes não é mais uma ficção. É uma realidade. Em 2024, sistemas como o Devin não apenas resolvem problemas complexos, mas propõem soluções inovadoras em áreas como negócios e medicina. As máquinas não estão mais apenas executando, mas criando e até decidindo. A pergunta agora é: o que nos resta quando as máquinas não só pensam, mas também criam? E se a próxima revolução for não mais sobre o que elas fazem, mas sobre o que nós seremos capazes de fazer quando começarmos a nos fundir com elas? E se a verdadeira revolução não fosse apenas nas mentes das máquinas,
mas na forma como nós começamos a nos transformar, a nos integrar com elas. Enquanto as máquinas evoluem a passos largos, o próximo passo para a humanidade não é mais simplesmente aprender a lidar com elas. A revolução agora é nós nos adaptarmos e até fundirmos com elas. Tecnologias como a biotecnologia e a engenharia genética estão tornando possível o que antes parecia ficção científica: substituir partes do corpo humano por versões mecânicas ou biológicas aprimoradas. A Neuralink, de Elon Musk, já está desenvolvendo interfaces cérebro-máquina que permitem comunicação direta entre o cérebro humano e dispositivos digitais. Isso abre portas para o que muitos chamam de a humanidade 2.0, onde a linha entre biologia e tecnologia se dilui. Em laboratórios ao redor do mundo, próteses cibernéticas estão evoluindo para se tornarem tão avançadas que muitas pessoas mal conseguem perceber onde termina o corpo humano e onde começam as máquinas. O uso de células-tronco e nanotecnologia promete criar órgãos artificiais que não apenas substituem os originais, mas os melhoram. O futuro já não é sobre consertar o corpo, mas sobre aprimorá-lo. Mas surge uma reflexão inquietante. Onde está a humanidade nesse processo? Estamos realmente evoluindo ou estamos deixando para trás o que significa ser humano? E se a fusão entre corpo e máquina for apenas o começo de um novo ciclo de recriação do que somos? Será que a verdadeira pergunta não é mais sobre quem controla as máquinas, mas sobre quem estamos nos tornando ao permitir que elas façam parte de nós?